dessa natureza demoníaca, né? Então, a nossa natureza demoníaca, esse é o terceiro vídeo, tá? Aquele lá ficou muito extenso, também parou no meio, tá? Então, eu estou continuando. Assistam a parte 1 e a parte 2, tá? Antes de chegar nessa. Porque é muito importante, tá? Eu estou contando a origem, estou contando sobre o Deus, tá? Diretamente. Porque essa é a origem dele, tá? Tudo que vocês ouvirem falar de mitologia remetida a anjo é uma deturpação dessas lendas baseadas em religiosidade tradicional, religiosidade original, tá? Então, para você saber quem é Lúcifer, você tem que pegar na fonte, você tem que pegar na origem do culto, tá? Continuando falando de Satanás, né? Que eu coloquei primeiro Satanás, depois Lúcifer, né? Pra contar. Então, Satanás é a nossa essência demoníaca, tá? Os demônios da terra, do submundo, eles fazem parte da mesma essência de Satanás. Então, Satanás, ele é o senhor da terra, tá? É a nossa serpente, o nosso Deus serpente da terra, né? O Deus que rege o destino da terra e também do universo. Por isso que a gente fala aí que o nosso destino aí tá remetido, né? A escuridão primordial do universo. Então, ele é um Deus primordial, né? Um Deus serpente, né? Com a simbologia da serpente, né? Que remete aí a nossa origem primal, né? Nossa origem demoníaca, e ele tem poderes tanto na Terra quanto do universo, tá? E Lúcifer é o conhecimento desse oculto, né? O esclarecimento. É o conhecimento que faz com que nós humanos nos desenvolvemos, né? É o conhecimento vindo dessa escuridão, né? Então, o Satanás é a nossa materialização, é a energia, o nosso poder pessoal, nosso poder demoníaco, né? E Lúcifer é o conhecimento disso, é rebelião, né? É ele que faz com que nós questionemos os valores que querem nos escravizar, que são dessas religiões aí escravagistas, tá? E a minha gatinha tá tocando terror aqui, ó, pequenininha. Acabei de adotar, linda. E então são esses os conceitos que você tem que ter para si, tá? Existem diversas vertentes aí de luciferianismo e de satanismo, mas eles são conceitos que andam juntos. Por quê? Porque são deuses pagãos antigos, tá? Eles possuem aí origens lá nos nossos ancestrais, tá? E são deuses correlatos porque são deuses de origem demoníaca, origem do caos primordial, tá? Diferente desses deuses aí estereotipados como se só tivesse ordem, né? E combatentes aí, né? Da escuridão. Não, o Lúcifer anda junto, né? Com o poder da escuridão, né? O conhecimento da escuridão, tá? Eu vou ler aqui, agora eu consegui pegar aqui no computador, tá? Eu liguei ele aqui. O trecho de Ovídio, tá? Pra vocês. Lúcifer brilha radiante no céu, chamando a humanidade para seus afazeres diários. Lúcifer excede em brilho as estrelas mais radiantes. Esse é o trecho de Ovídio falando do deus Lúcifer, tá? Ele está se referindo ao que? A simbologia do planeta Vênus, tá? Por conta de ser chamado aí de estrela da manhã, tá? Porém, como eu falei, Lúcifer, né, é a luz do conhecimento e ele está remetido a várias estrelas matutinas, né, que são as estrelas
que aparecem de madrugada, que são as estrelas que estão em comunhão com a escuridão primordial, tá? É a simbologia de Lúcifer, tá? Que é o deus Eósforo, né? Lúcifer, Dianos Lucífero, tá? É um outro nome para Lúcifer, tá? E ele também é o deus Atar, né? O deus Ashtar e as variações semíticas do deus da estrela da manhã. Um deus aí que foi cultuado primeiramente como planeta Vênus, e depois essa alcunha foi para Inanna, né? A deusa vinculada ao sexo, tá? Porque vários deuses, eles podem possuir a mesma essência, tá? Deuses diferentes dentro do paganismo, por isso que, né, é uma religião politeísta, né, com vários deuses. Então você tem deuses de várias essências, né? Que nem, por exemplo, Lilith, né, é a essência da escuridão, tá? É uma essência vampírica. Você pega uma deusa correlata a Lilith, muitos falam de Hecate, mas vocês já devem ter visto o meu outro vídeo sobre Hecate, né? Hecate teve a sua imagem vinculada aí a uma deusa negra somente no período clássico da Grécia. Então, mais antigamente, ela não era vista assim, né? Depois é que teve essa conotação, né? Ela tinha uma outra conotação. Então, se você for pegar uma deusa similar aí a Lilith, que compartilha a mesma essência e é de outra cultura, vamos pegar a grega mesmo, né, helênica, a deusa Nix, tá? Nix é a deusa da noite. E ela tem similaridade aí com os poderes, com as potências que vêm dos poderes demoníacos de Lilith, né? Duas deusas da noite, né? Da escuridão, tá? Então, os deuses, eles podem ser deuses diferentes, tá? E compartilham da mesma essência, né? Assim como nós aqui somos seres humanos e tem vários seres humanos diferentes, né? Eu não sou igual a você, nem o coleguinha do lado, cada um somos indivíduos, né? Com a sua própria particularidade e tal, né? Somos indivíduos únicos, tá? Mas somos da mesma espécie, a mesma coisa os deuses. Compartilham a mesma essência, só que são deuses diferentes, tá? Vou colocar as fontes aqui, tá? Porque isso daqui é conhecimento de culto. Isso daqui que eu fiz foi um trabalho de contar os cultos antigos, tá? Isso daqui não é deturpação aí que você vê em esoterismo de anjo caído, mitologia aí que conta de arcanjo, disso, daquilo, né? Essas baboseiras, essas deturpações, porque isso é inferiorizar o culto de Lúcifer, né? Como eu estou falando aqui, estou falando de um Deus, e estou contando a história da origem desse Deus, assim, né? Da história de Lúcifer, assim como a história de Satanás também. Então, são deuses. Se você quer cultuá-los da maneira deturpada, de uma maneira desrespeitosa, aí o problema vai ser seu, tá? Porque a origem deles é essa. Por isso que vocês. O cultuador ele tem que estudar, né? E tem que estudar a origem do Deus que está cultuando, né? Para entrar em conexão com aquela energia, para cultuar da maneira correta, né? Do culto onde ele nasceu. E não da maneira deturpada. Porque a maneira deturpada é justamente a maneira que nós lutamos contra, que a energia desses deuses lutam contra. Satanás é sim o opositor, tá? É o opositor, ele se opõe a todas as premissas aí, né, da construção do Deus único, né? O Deus único, ele é transcendente, né? O Deus único, ele fala em pecado, né? Ele só aceita culto a ele, né? Então ele coloca a terra como algo imundo, né? E não é assim, tá? Satanás, ele representa a materialidade, os bens materiais, as riquezas, né? A existência, né? Então, esse Deus único, esse conceito aí prega, eles são muito hipócritas, né? Porque o mundo pertence a Satanás, né? E eles querem as coisas que estão aí na governança, né? No domínio de Satanás, né? Mas aí eles não admitem isso, né?
porque a religião deles fala de desapegar de bens materiais, mas você vê aí evangélicos fazendo corrente de oração aí, né? Tem o dízimo, né? Então, coisa de prosperidade, né? Ou seja, de ganhar dinheiro, né? Quesito aí de fazer corrente de oração para arrumar macho, né? Para as mulheres, que você vê, né? Que muitas evangélicas querem casar para quê, né? Para ter relação sexual, né? Então, assim, eles são bem contraditórios. Eles acham que tudo isso é pecado, né? Mas eles vivem para isso, porque o ser humano é assim. O ser humano não vive sem isso. O ser humano não vive sem ter riqueza, sem querer prosperidade, sem querer prazer, né? O prazer sexual, sem querer viver sem querer gozar dos prazeres do mundo. Então eles vivem Satanás o tempo todo. Eles vivem todos os poderes e todas as bênçãos e potências de Satanás, né? E mesmo assim eles são hipócritas, né? Porque eles pregam justamente o contrário, mas eles não conseguem viver. Eles não conseguem viver sem as bênçãos, né? Que vêm de Satanás e não do Deus deles, né? Um Deus que é totalmente contrário da escravidão, da servidão, da obediência cega, né? O Deus deles, como eu falei, ele tem origem, né, em deuses que tinha essência solar, né? A construção do Deus único deles, porque o zoroastrismo, ele pegou muito a figura de Mitra, né? Que é um deus solar. A figura de Hormuz, né? Que é o deus da luz, né? O deus do bem, né? Já desse maniqueísmo. Ele é remetido ao quê, né? A luz, a simbologia de uma divindade solar, ou seja, das teologias dos deuses solares, tá? Tô tirando aqui que tem um monte de pelo de gato. Os meus bichinhos. Então, o que acontece é esse vínculo, né? Essa teologia do Deus solar, né? Que se desvincula da Terra, né? É uma teologia que converge ao transcendente somente. Então, não quer mais matéria, né? Tipo, fala que, por exemplo, o mundo material é um mundo sujo, impuro, de pecado, né? Então, se desvincular de bens materiais. E quando você vai ver, eles não são assim. Você vê pastor estelionatário, né? Os caras querem riqueza, querem sexo, querem um monte de coisa, né? Que é totalmente contrário à ideologia antinatural que essa religião criou. Então eles são antinaturais, tá? Eles são antinatureza e a natureza pertence a Satanás. A natureza é Satanás. Eles vivem Satanás e são hipócritas né, que querem renegar Satanás, mas eles vivem Satanás, né? E essa é a maior ironia de todas, né? Eu vou passar aqui as referências, tá, dos cultos que eu falei, tá, que eu tinha esquecido o nome do autor. Biografia do Diabo, de Alberto Costet. Dicionário, né, de deuses, deusas, tá, demônios, de Manfred Lurker. Tem crônicas babilônicas relacionadas a Esarhaddon, tá, que é antes, tá, da nossa era, remonta a 680 a 669, tá, da nossa era. Então, século VII antes, né, da nossa era, AC. Tem o livro Demoníaco na Literatura, ou Demoníaco na Literatura. Tem o livro Demônios e Simbologias da Antiga Mesopotâmia, de Jeremy Black. Esse é ótimo, tá? Então, são todas essas referências e tem muitas outras, tá? Que tem todas essas referências de culto que eu falei aqui para vocês. Tanto de Lúcifer, tá? Da origem de Lúcifer, quanto da origem de Satanás, tá? Então, basicamente, essas são as diferenças de culto, tá? Da origem dos dois. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, ficou bastante extenso,
Mas eu tive que mostrar, tá? Eu tinha que mostrar. Até faltou aqui a imagem, né, que eu ia mostrar de Vênus, né? Conta da estrela da manhã, do movimento que ela faz e tal, né? Que o planeta Vênus faz e a simbologia, por exemplo, né, de cair, né? Que seria do Deus entrar no submundo, né? Que é uma simbologia que eu falei que remete aos deuses solares também. Você vê Shamash, né, entrando no submundo, né? O Shamash sumério, né? Você vê Ra, né, egípcio, entre outros deuses que fazem o seu percurso aí no submundo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a imagem, peraí. Que aí eu passo para vocês também. Só um momento, tá, gente? Ó, essa daqui é uma imagem, tá? Um desenho de Eósforo. Ó, como vocês podem ver, tá? Aqui, o universo, né? E Eósforo, né? Eósforo representando a luz, né? Que é a luz do conhecimento, tá? Desse universo, dessa escuridão. Deixa eu pegar aqui a de Lúcifer, de estrela da manhã de Vênus, só um momento. Ó, essa daqui é Vênus no entardecer, tá? Então, olha aqui, ó. Vênus, tá? O brilho, né, bem luminoso, que dá pra ver a luz do planeta Vênus, tá? No entardecer. E Vênus no céu escuro, que é onde se vê mesmo Vênus, né? Que Vênus é sempre no céu quando está escuro, tá? Então, quando o sol tá se pondo, tá? Que aí é o prenúncio da noite. Vênus aparece, que é a que eu mostrei. E aqui, Vênus, estrela da manhã. Ó, tem até o nome, né? Eu pesquisei aqui a imagem para ficar bem ilustrativo. E essa é Vênus, é a luz do planeta Vênus, que é visto no céu noturno. E aí se fala estrela da manhã porque outra coisa, tá, que eu ia acabar esquecendo de mencionar, tá, que é bastante importante. Sempre quando a gente pensa manhã, a gente remete num dia todo claro, né, de manhã mesmo, né, quando, por exemplo, quando o dia nasce, a gente remete manhã. Mas amanhã, os primeiros horários da manhã é a madrugada. Então, amanhã que a gente fala, né, o período manhã é a madrugada, onde tá tudo escuro ainda. Então, as estrelas da manhã, uma estrela que é matutina, que é considerada estrelas da manhã, que não tem. Isso daí é um nome, né, dado a Vênus, e a gente sabe que é um planeta, né? E fala o nome de estrela da manhã por conta do brilho que parece uma estrela, tá? Porém, existem estrelas mesmo, tá? Astros, né? Que são considerados estrelas, tá? Que tem aí o seu brilho, que aparecem à noite. E aí são as chamadas estrelas matutinas, estrelas da manhã, tá? E essas estrelas da manhã só aparecem à noite, porque são estrelas que só aparecem de madrugada, tá? Já lembrando a relação também com o escuro, com a noite, tá? Com o poder noturno, tá bom? Só falando disso também. Bom, eu passei as referências aqui para vocês, tá? Vocês podem procurar também referência desses cultos, tá? Nessa bibliografia. Tem entre outras, tem muitas outras, tá? É só. Vocês podem procurar sobre Eósforo, tá? Diretamente, sobre o deus Atar, tá? Sobre o culto de Lúcifer na antiguidade, que vai aparecer, tá? Sobre o culto de Satarã, o antigo nome de Satarã, tá? Do deus serpente,
né, que eu falei que é o ancestral aí do deus Enki, né, que é, por sua vez, é Satanás também, né, que eu falei que Sataran é um nome antigo, tá, e aí depois se deu o nome Enki, tá, Senhor da Terra, mas os dois têm a simbologia aí da serpente, tá, e Sataran era chamado também de Istaran, tá, e o nome dele também tinha uma alcunha de Anu-Rabu, que é um céu, né, infinito, né, um grande céu. E esse céu é o céu noturno, que aí se remete também ao universo, ao espaço, né, que aí se fala da serpente primordial novamente, tá? Vamos aí pro culto, né, da lenda religiosa da serpente primordial, do caos primordial, tá? Remetendo aí a origem. E é bastante importante frisar isso porque na nossa cultura tá cheia aí de referências, né, como eu falei, dos heróis, né, de cunho moral, né, a favor da ordem, lutando com os demônios, né, os monstros, os dragões serpente, né, você vê a mitologia medieval mesmo, que é muito focada aí na cultura judaico-cristã, né, já, né, é o berço, né, da cultura judaico-cristã, né, do cristianismo, né, que é ao período da Idade Média, você já vê aí os contos sempre do cavaleiro, né, do cristão, né, do bom cristão matando os dragões. Por que que se mata dragões, né? Por que que o dragão é visto como uma criatura tão combatida, tá? Por conta dessa deturpação que teve depois com essas religiões, tá? Vinculado diretamente às histórias religiosas do caos primordial, de Namu, né? Também chamada Tiamat, tá? De onde vêm os nossos deuses obscuros, os nossos deuses demoníacos, tá? Então isso é uma forma aí de deturpar também através das histórias e você tem essas referências também, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esses são os cultos, tá? Dos nossos deuses, tá? E esses são aí as potências, tá? O significado, né, da essência tanto do deus Lúcifer, tá? Quanto do deus Satanás, tá bom? E espero que vocês tenham gostado e não reproduzam, por favor, não reproduzam deturpação, né? Vamos respeitar os deuses e enaltecer o nome deles, né? A gente nunca pode rebaixar o nome dos deuses que a gente está cultuando, né? E isso é rebaixar, né? Imagina você ter uma posição e aí outra pessoa começa a falar que você tem uma posição inferior, sendo que você nunca teve essa posição inferior, né? Então, o vínculo com os deuses também se cria daí. Se cria de você saber também da história deles e saber valorizar a história, né? Os cultos antigos, a origem deles, para não causar desrespeito, né? Não desrespeitar o nome deles, vinculado à história religiosa que eles carregam, tá bom? Então fica aí o terceiro vídeo, tá? Da explicação sobre quem é Lúcifer e quem é Satanás, tá? E principalmente da atuação aí de Satanás, né, no mundo, né? Que é um mundo satânico com um monte de gente hipócrita, né? Dessas religiões de gado, né? Os escravos, né? E eles só vão conseguir um dia ficarem libertos e despertos, né, dessa lavagem cerebral de ignorância, né, que é a religião deles, o dia que eles buscarem Lúcifer, que é o conhecimento, né, de tudo isso, é o conhecimento das nossas origens, né, é o conhecimento que, né, a nossa essência, a essência demoníaca faz parte de todos nós, né? Inclusive também dessas pessoas, só que eles são hipócritas, né? E rejeitam isso e vivem na ignorância, né? No mundinho, na terra plana deles, né? No mundinho
totalmente não científico deles, fantasioso, né? E não vem além, né, do céu, né? Não vem o universo, não vem o mundo ao qual a gente tem aí ao redor, né? Só olhar ao redor que a gente vê o mundo físico que nós estamos, né? A nossa realidade. E eles fogem dessa realidade e se prendem num mundinho aí de valores antinaturais que escravizam a sua mente. Então, Satanás é a nossa essência, a nossa vida, nossa existência. E Lúcifer é a nossa libertação, é o nosso conhecimento, o nosso esclarecimento de todas essas amarras e todas essas prisões que a religião judaica cristã legou aí pro mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o terceiro vídeo, tá? A parte 3, tá ok? Assistam as outras. E boa noite pra vocês.